Afirmativa Conceita Sortani é nova ministra da Educação e Desenvolvimento Humano. A substituta de Jorge Ferrão foi nomeada hoje pelo Presidente da República, Filipe Nunes, e era até a sua nomeação deputada da Assembleia da República pela bancada da Frelimo. Depois de Filipe Nunes ter exonerado esta quinta-feira Jorge Ferrão do cargo de Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano e de lhe ter indicado para dirigir a Universidade Pedagógica, esta sexta-feira, o Presidente da República nomeou Conceita Sortani para dirigir o ministério deixado por Ferrão. A nova ministra deixa a Assembleia da República, onde era deputada e presidia a Comissão de Assuntos Sociais, Gênero, Tecnologias e Comunicação Social. Sortani é quadro da Frelimo, membro da Comissão Política e chefe da Brigada Central do Partido para a província de Cabo Delgado, depois de ter desempenhado as mesmas funções na cidade de Maputo. Entretanto, nunca havia sido governante. Mestre em Educação e Currículo pela Pontifício Universidade Católica de São Paulo, no Brasil, a nova ministra tem pela frente o desafio de garantir boa qualidade do ensino no país em meio às reprovações em massa que caracterizam a educação, as fraudes acadêmicas, o abandono das escolas, entre outros desafios. E esta mexida do Governo a merecer análise aqui em estúdio com o nosso habitual convidado à sexta-feira, António Frangules. António Frangules, é verdade que vai ser aqui um leque de temas que vamos olhar, mas a esta altura o foco para esta mexida no Governo em duas posições. Primeiro, a saída de Jorge Ferrão para a Universidade Pedagógica como reitor, para posteriormente olharmos para o perfil de Conceita Sortani, se é que de facto se encaixa aqui a este novo cargo. Como é que olha para a saída de Jorge Ferrão do Ministério da Educação? Muito boa noite, senhores espectadores e telespectadores da STV Notícias. Dizer, bom, é um bocado complicado porque eu, como questão prévia, olho com uma certa surpresa e surpreendido pela negativa, não no facto de ter sido nomeado um ministro em substituição do professor Dr. Jorge Ferrão, mas pelo facto de o Presidente da República ter usado arrogantemente o seu poder, a sua competência de indicação, aliás, porque se estiver recordado, ainda há pouco tempo se falou muito destas competências exorbitantes do Presidente da República. E a tônica foi exatamente para a nomeação dos reitores, a nomeação dos reitores, dos tribunais, dos magistrados de um modo geral, portanto, magistrados do Ministério Público, dos tribunais administrativos e tribunais judiciais, até o Tribunal Constitucional. Ora, aqui dizia eu que usou com uma certa arrogância, e é o segundo caso dele e o terceiro de que a memória. Eu ainda explico-me melhor. O segundo caso dele, porque o primeiro caso que eu me lembro e teria também na altura criticado o facto, é o caso do reitor da Cipolla. Sim. Que existe uma lei que determina requisitos para se ser, e ele passou pura e simplesmente por cima desses requisitos. O reitor da Cipolla não é sequer mestre, não é? Contra uma lei que existe, que diz que no mínimo tem que ser mestre, e ele não o é. E ele fez, portanto, ouvidos de mercador e manteve a sua decisão, como quem diz, e eu não volto atrás. Quem é que me vai mover daqui, como ainda acabei de ouvir na África do Sul com o presidente Jacob Zuma?
E o segundo caso dele é este, que ele passa também por cima do Conselho Universitário da UP, posto que nós acompanhamos que houve uma escrutinação, primeiro escolha de quem é que haveria de ir ao escrutínio para reitor. Pelas 3 propostas. E houve eleições e teve, portanto, digamos, vencedor, digamos, dessas eleições. Creio eu. Sim, e nenhuma dessas cabeças avançou. Eu estou me lembrando que o último teve só 45 votos, o anterior teve 225 e o primeiro teve cerca de 380 e tal a 400 e tal votos. Tudo bem. E quando tudo indicava que aquela que seria, tanto que até da lista desses deviam ser 4 candidatos, só um é que não era dos quadros, portanto, da universidade pedagógica. E passou por cima disso, né? E foi indicar o ex-ministro da Educação, o professor Dr. Jorge Ferrão. Portanto, a surpresa aqui, como dizia, para negativa. Mas dizia eu que é o terceiro caso de memória, porque no consulado do presidente Guebuza também houve um caso. Sim. Quando todo mundo estava a pensar que ia sair dali do Conselho Universitário da UIM, não é? Para a substituição, creio que na altura do Dr. Brazão Mazula, não é? Okay. E eis que se indicou o doutor Padre Filipe Couto. Sim. Até quando eu nessa altura lembro que era deputado, particular diz-me que, olha, sabe quem vai ser o vosso reitor? Não. Vai ser o Padre Couto. E eu disse, não é verdade. É verdade. E assim aconteceu. O que significa que tem de haver uma lei muito apertada, não é? Que regule, não é? Digamos, estas nomeações, porque, pronto, eu devo dizer que o Presidente da República, neste caso, saiu prejudicado a imagem dele. Saiu prejudicada a imagem dele, porque aquele espetáculo, passou a espetáculo que o Conselho Universitário da UP fez, não é? Aquelas pessoas, nesta altura, não estão a dizer obrigado, senhor Presidente. E também... Que ambiente é que Jorge Ferrão vai encontrar neste eu passo terreno a seguir, em que todos estes candidatos foram descartados? Eu até apontava aqui que saiu a perder o Presidente da República na sua imagem e no seu capital político, mas dizia que eliminou a cadeira do Dr. Jorge Ferrão, porque já não vai encontrar um ambiente são. Fica-se com a impressão de ser um outsider a vir governar não se trata de voltar para a proveniência que ele já foi reitor da Universidade de Lúrio, né? Mas trata-se de vir de fora, apesar de que ele é um académico, no mínimo é da família, digamos, dos académicos, e com mas um currículo caudaloso, diga-se de passagem. Com o currículo, tudo, e mais alguma coisa, não restam dúvidas. O problema é o espetáculo, não é? Que vem da lei o espetáculo. Quer dizer, espetacularizou-se aquilo que é um processo que está regulado por lei. Passou para um espetáculo. Quer dizer, proximamente, numa próxima vez, eu não sei que credibilidade é que um processo dessa natureza vai ter, se as pessoas hão de concorrer, porque terão crédito no processo, ou então não hão de ver uma repetição daquilo que já ontem foi chamado de espetáculo. Fica-se com a sensação de ser um processo de fachada. Organiza-se e, entretanto, vem mais além. Em vez de chamar fachada, eu chamei espetáculo. Mas a questão que eu lhe coloco, António Frangules, é se Jorge Ferrão é aqui o confiado de Filipe News para acudir a alguma situação a nível da UP, alavancar esta UP, ou é um cenário de desvio de atenções deste Jorge Ferrão, ministro, aliás, centro de grandes atenções também, diga-se de passagem, para ser reitor da UP. O que é que estará por detrás, na verdade, desta eu não movimentação? sei. Esta pergunta,
por acaso a resposta não me pertence. Eu não sei, mas só sei dizer que, bom, o consulado dele, o próprio professor Dr. Jorge Ferrão, não foi, digamos, dos melhores, quer dizer, não foi um mar de rosas. Okay. Ele teve os seus sinãos, porque houve ali umas decisões, não é? Discutíveis e que não agradaram até a alguns, portanto, funcionários, digamos, do Peloura, professores, sobretudo. Consta, inclusivamente, ter determinado que as quintas classes passariam a fazer exames, né? Era tida por uma classe de exame. E depois ele entrou bombasticamente com um projeto de colocar carteiras em todas as escolas, o que ele sai sem, quer me parecer, não tenho elementos, mas sem cumprir sequer 50% desse projeto. E ainda lhe sobravam 3 anos, ele até porque tem uma defesa, dizer que o não projeto acabei, foi interrompido. Exato, não acabei o mandato. Mas eu queria dizer, não fui à busca porque, olha, é assim, eu, dos WhatsApps, que eu não sei até que ponto, porque eu li e tenho, não vinha preparado, porque fui colhido mesmo à porta a entrar para aqui, que o recém-nomeado é uma senhora, e eu sabia que também era uma senhora, mas não a doutora Conceita, ou a deputada Conceita Sortano. Por acaso tinha recebido de um amigo 2 fotografias, mas sem nenhuma legenda. Entretanto, eu tinha lido antes... De um comunicado? Não, tinha recebido 2 fotografias da doutora Conceita Sortano, de um amigo, portanto, no WhatsApp, mas sem nenhuma legenda. E eu só limitei-me a dizer que, olha, ela está gorda para aquilo que eu conheço. Mas há muito bem pouco tempo eu vi o comunicado, portanto, da presidência, nomeá-la, tanto para ministra. Mas eu tinha no WhatsApp um comunicado anterior que indicava a vice-ministra, a doutora Leda Hugo, sim. Exato, Leda Hugo. E não sei, quer dizer, onde é que se fabricou aquele comunicado que tem tudo o que o comunicado que nomeia as outras pessoas tem. Eu tenho comigo. Portanto, não estou aqui a fazer fofoca, senão esse comunicado que girou nos WhatsApps que fez fofoca. Por que fica surpreso com esta nomeação da nova ministra? Esta indicação da nova ministra? Eu só posso ficar surpreendido 2 vezes. Pelo procedimento ou pelo perfil da nova ministra? Não, o perfil não é um perfil, digamos que, criticável, atacável, digamos assim. Mas talvez dizer que ficava bem como reitora da UP, não é? Porque é sua praia. Ela, informações que eu tenho, inclusivamente quando estava na Assembleia, era, portanto, colega de uma outra deputada que foi aluna dela, de psicologia, onde? Na UP. Foi assim que eu fiquei a saber, porque não conheço os quadros da UP, fiquei a saber que ela era professora da UP. Por quê? Porque esta questão de dirigir é muito mais seguro quando o indivíduo tem os 2 pés fixos, não é, ao chão. Quando a pessoa sai dali, olha, está muito mais à vontade do que sair de uma outra instituição. É verdade que estar na UP é estar na educação, mas de um modo geral. Diferente daqueles que são verdadeiramente quadros de lá. E eu acho que ela não só se havia de sentir melhor, como até havia de se sair bem, porque agora ela vai enfrentar desafios que seriam de menor quilate se tivesse sido indicada para a Universidade Pedagógica. Aí onde reside, portanto, a minha surpresa. E, negativamente, em relação
ao desprezo daquele processo do Conselho Universitário, da Universidade Pedagógica, que depois de acontecer e consumado, a pessoa logicamente ficou à espera, os resultados foram enviados, pura e simplesmente nem sequer deve ter lido, não é? Quer dizer, desconsiderou o que está escrito, porque o que fizeram não foi nenhuma imaginação recreativa. Está legislado que deve-se proceder desta maneira. E procedeu-se dessa maneira, mandou-se passear. Quer dizer, não vamos fazer aqui ilações nem inferências, okay, mas isto é um pouco isto. Quer dizer, vamos às eleições, não é? E vamos a umas eleições de fachada. Okay. As eleições para poder indicar dirigentes deste país é a mesma coisa. Quer dizer, elegemos determinadas pessoas, mas não são elas que vão ser depois legitimadas por lei. Neste caso concreto, tratando-se de eleições políticas, eleitorais, neste caso, do processo eleitoral, quem legitima é o Conselho Constitucional. Quer dizer, nós estamos num país verdadeiramente do faz de conta. Quer dizer, que exemplo é que nós estamos a dar? Que lições é que nós estamos a dar a estas gerações que estamos agora a ver e aquelas que estão a vir? Quer dizer, sinceramente, eu estou atônito, perplexo, combalido por tudo isto, porque não ajuda a moralizar uma sociedade. António Frangulos, ao longo destes, aliás, ainda hoje, o Presidente da República nomeou Augusto de Sousa Fernando para o cargo de Vice-Ministro dos Recursos Minerais e Energia, engenheiro de profissão. Augusto de Sousa já foi PCA da Eletricidade de Moçambique. Aliás, esta nomeação acontece dias depois de críticas, diga-se, contundentes, após da nomeação da ministra Letícia Clemens. Estará aqui, Presidente da República, a responder a esta questão, a estes questionamentos sobre a nomeação da ministra dos Recursos Minerais e Energia, ou nem por isso? Bom, eu não sei o que é que estará por detrás. Mas daqui um grande suporte à ministra, é um vice-ministro que domina a matéria, pelo menos já trabalha neste setor. Aliás, eu queria dizer que este Augusto de Sousa Fernando constou, né, nos bastidores, que estava a fazer um excelente trabalho na EDM. Sim. Né? E, entretanto, digamos que contra todas as perspectivas, ele foi tirado dali e colocado no setor de direção da unidade técnica de implementação de projetos no Ministério dos Recursos Minerais. Portanto, é um setor para poder, digamos que, arquivar os quadros. Okay. Todos os sítios, é como estar num gabinete de estudos no Ministério do Interior, os nossos quadros são lá acantonados, como se costuma dizer. Depois vão lá, muitas vezes, salvá-los, recuperá-los, etc., reencaminhá-los. E a sua nomeação para este sítio quer-me parecer exatamente o que acabou de me colocar. Uhum. Porque é pessoa com credenciais bastantes, de tal ordem que até não teria sofrido tanta crítica tivesse sido este a ser indicado para o pelouro do ministro. Alguém que já conhece os corredores. Não só. Parece uma pessoa de competência, digamos, para aquela área. Porque isto é assim, nós estamos já há 40 e tal anos. É verdade que os primeiros anos havia uma prioridade, que era a confiança política, em primeiro lugar, partidária, e a competência, digamos, técnica
era, se calhar até em último lugar. E assim que nós vemos muitos casos, um indivíduo sair, por exemplo, de um Ministério da Agricultura para um Ministério do Interior, de um Ministério do Interior vai, por exemplo, para governador, quer dizer, sem olhar de facto a competência em primeiro lugar. Sim. Olhar para a competência é olhar à volta do leque, não é, que tem, se não tem uma outra pessoa que está mais credenciada, mais abalizada a ocupar aquele lugar, para poder ser ocupado esse lugar por este. E neste caso concreto, diria que entre o engenheiro Augusto de Sousa Fernando, sim, engenheiro de profissão, de formação também, e creio que é jurista, não? Sim. Fez administração pública. Por aí, a atual ministra, atual ministra Letícia Clemens. Letícia Clemens. Eu creio que esta seria a pessoa mais abalizada. E, pronto, politicamente, administrativamente, existe aquele princípio do arbítrio, né? E não se ataca juridicamente estas decisões. E daí que foi buscar uma pessoa que é para poder completar, digamos que a atual ministra, e por aí assim podemos fazer votos, formular votos que levem o barco a bom porto, neste caso concreto. Tá. Vamos olhar para mais um tema. Ao longo da semana, a aprovação parte da Assembleia da República e com aclamação das três bancadas. Portanto, a proposta de lei que visa efetuar uma revisão, ou melhor, a proposta de revisão de lei sobre a sobrevalorização da madeira. Aliás, uma lei que, na eventualidade de for efetivado o seu cumprimento, irá permitir que tanto a madeira seja processada no país, facto que poderá abrir corredores para novos postos de trabalho e vários outros serviços concentrados, portanto, no nosso país. Não só esta lei irá, de certa forma, ajudar a preservar as florestas moçambicanas numa altura em que registra-se o contrabando da madeira com a China como o principal mercado. Como é que olha para esta aprovação, António Frangules? Aliás, uma aprovação que fez as bancadas convergirem. Bom, por aquilo que nos tem sido presenteado, leva-me a um certo ceticismo. Isto é, nós temos boas e bonitas leis, sim, mas nós pecamos na sua implementação, na sua aplicação. E temos, não é, pelo meio, a corrupção institucionalizada no país, que aparece como o freio da aplicação de quase todos os objetivos, não é, preconizados por diversas leis que nós aprovamos no país. Ao nível formal, o indivíduo que está sentado fora de Moçambique, a ver a nossa Constituição, a ver as nossas leis, nós somos um país maravilhoso. Mas quando chegar aqui perto e procurar saber da sua implementação, aí é que vai ser o grande desgosto. Nós temos, por exemplo, a Lei 397, que é a lei, não é, da droga, não é? Okay. Das substâncias psicotrópicas, não é? E entretanto, nós não temos memória. A lei está bem feita. É uma lei que obedeceu aos padrões internacionais. Há uma lei base que sai, portanto, das Nações Unidas
E nós, portanto, guiamos-nos por essa lei base e fizemos a nossa lei. Mas a sua implementação, em termos percentuais, é quase 0, qualquer coisa. E eu não conheço nenhum caso de condenação com reversão dos bens, porque ali o ônus da prova inverte-se. A pessoa que tem que provar tudo que tem, e se não o provar, tudo reverte a favor do Estado. Nunca se aplicou. Mas nós sabemos, por relatórios e por ver até alguns indivíduos apresentarem sinais elevadíssimos de riqueza, não é? Sem uma causa justificada, e que uma delas é exatamente a droga. Mas, entretanto, nunca ouvimos que se aplicou a lei da droga. Ora, temos leis que protegem, não é, os nossos recursos minerais, os nossos recursos florestais, faunísticos, não é? Mas todos os dias nós lemos nos jornais toneladas de pontas de marfim que são encontradas, não é? Em contentores até dissimulados lá nos torres de madeira, cortada também ilegalmente. Aonde? No porto do Vietnã. Para onde? A caminho da China. Dono? Zero. Nós vimos ainda há pouco tempo em Nacala dezenas de contentores de madeiras. Portanto, os contentores entraram via Malau, portanto, para o porto de Nacala, como se tivessem sido cortados aqueles touros no Malau. No Malau, sim. Mas quando, na verdade, aquilo era madeira moçambicana. Portanto, aqui, teve uma lavagem no Malawi. O truque é entrar em Malau e depois voltar a entrar para Moçambique como se fosse um produto estrangeiro, de Malau a ser exportado. Mas, donos, responsáveis, nada. Por quê? É simples. Isto é a mesma história com o nosso banco. Se você quiser perceber por que o nosso banco, que nasceu quase falido, não é? E nos anos que se seguiram, se falava a boca fina, os funcionários do Banco de Moçambique até avisavam alguns funcionários a ver se conseguiam outros empregos, porque aquele não era emprego seguro a qualquer altura. Ia soar, portanto, a campainha, ia se fechar, porque o banco não era rentável, né? Mas não se declarava a sua intervenção ou a sua falência, não é? Caçava-se a licença. Por quê? Basta olhar, não é, para a estrutura acionista para ver que aquilo ali era um prédio rústico onde os dirigentes iam lá caçar, iam fazer lá cotadas. É só ver INSS, SPI, Eletricidade de Moçambique, EDM, depois entra a Caliza e segue uma fila da nomenclatura do partido e do governo. Então, só quando vem esta nova tempestade, muda-se da direção do banco, é que se faz o que se fez. Se for a ver aquele diploma, decreto-lei 49/2010, que fixa o fundo de garantia, sim, é de 2010. Há um artigo que manda regulamentar, manda o Ministério de Tutela, que é o Ministério das Finanças, regulamentar. Mas a regulamentação só veio em 2016, setembro. Ela dizia que foi aprovado em março. É discutível. O que conta é que aquele diploma é de setembro de 2016. E aquilo a mim até deu a entender que é para entender-se que foi antes das dívidas, da crise, de se descobrir as dívidas ocultas, que as dívidas ocultas aparecem em abril.
Então o diploma é de março, é para dizer que já se tinha regulamentado em março. Demorou lá na Assembleia, desculpe, não é na Assembleia, na imprensa nacional a ser publicado. Para mim o que conta é que foi em setembro de 2016 e já se sabia das medidas que o novo governador do banco havia de tomar. Então, dá-se exatamente o mesmo. Nós aqui nunca encontramos os proprietários das licenças desses cortes ilegais de madeira que já devastou milhares de metros cúbicos, né? Milhares de metros cúbicos de madeira preciosíssima. Por quê? Porque nós sabemos que anda a nomenclatura metida. Os generais do exército e ministros estão metidos. E é por isso mesmo que nunca vão te aparecer. Ora, eu por mim, a pergunta que não cala, por que é que não se ilegaliza? Porque agravar, penalizar, não é? Com o desiderato de, digamos que, desencorajar, até acho que é essa, desincentivar, desencorajar. Portanto, a exportação ilegal das madeiras, o que significa que existe exportação legal. Sim. Por mim, a pergunta que não cala, por que é que não se legaliza em proteção não só dos recursos florestais nacionais, como em proteção da indústria nacional? Não existe, mas vai nascer porque vai ter matéria-prima. Aliás, haverá a necessidade das indústrias no exterior passarem a funcionar no país como forma de até podem ser indústrias, portanto, estrangeiras, mas localizadas dentro do país, a transformarem aqui dentro do país, que eu creio que a cama vai custar mais barato, a mobília de sala, de jantar, de visita, vai custar mais barato, até as carteiras vão sair dessas indústrias melhor feitas e ia custarem mais barato. Por que é que nós não ilegalizamos? Não sai a nossa madeira. Ponto. Final. Nova linha. Não. Agravou-se para desincentivar e desencorajar. Quer dizer, para o negócio ser restrito. Ser de um clube muito mais restrito. É isto que quero dizer. Por mim, o grande sucesso seria legalizar, portanto, a exportação destas madeiras. Já se exportou demais. É a altura de se ilegalizar. É ilegal a exportação de touros em Moçambique. Até madeira serrada. Que se exporte o produto transformado. Touro para madeira, de tábuas, né? Sim. De tábua para fazer cadeira e outros derivados. Exporte-se o produto final. E aí vai surgir indústrias. Se alguém for pedir dinheiro ao banco para montar uma indústria, o banco vai dar, porque sabe que vai ser rentável. Mas nas condições em que nós estamos, em que a matéria-prima toda, a praça mais cobiçada é a praça estrangeira, colocar o produto bruto no estrangeiro. Logicamente que o banco faz o estudo de viabilidade e diz, olha, você não vai ter aqui matéria-prima, vai ter dificuldades, não vale a pena. Então, para mim, seria ideal e de se aplaudir a ilegalização em toda a linha, a exportação da madeira. Portanto, exportação legal. Ok. Passa a ser ilegal. Essa seria, portanto, a minha opinião em relação a esta questão das madeiras, porque, de facto, nós temos que aprender a proteger os nossos recursos. Nós vemos mesmo nos recursos minerais, está-se a minerar aí ao ar livre, ou não está? Os garimpeiros estão aí a fazer buracos e depois há aluimento de terras, morrem, mas a luta continua. Que proteção é que está-se a fazer? E veja quem são os patrões daqueles garimpeiros. Aqueles garimpeiros
não sabem colocar o ouro na praça estrangeira. Não sabem colocar o rubi na praça estrangeira. Não conhecem. Alguns nem Maputo conhecem. Eles extraem ali e vão entregar a alguém. E dá-lhe alguns dinheiritos que dá para construir uma casinha, compra uma carrinha, pronto, já está proprietário. O moçambicano não chora por muito. Mas é uma riqueza nacional, recursos minerais do país. Nós estamos aí, temos a lei, né, que proíbe, que tem penas altas, gravosas, de 12 a 16 anos, mas nunca has de ver ninguém a entrar para poder pagar por essas penas todas. Tá. Vamos agora olhar para o terceiro Congresso para a Justiça, numa altura em que Maputo está a ser palco tanto deste Congresso que reúne advogados e juristas dos países falantes de língua portuguesa. Que temas, na verdade, que partilhas devem ser feitas, António Frangulos, no tocante ao funcionamento da máquina da justiça nestes países falantes de língua portuguesa para uma conferência deste género, para um congresso deste género? Bom, a vocação, digamos, destes congressos é exatamente debruçar-se em volta dos diversos problemas da justiça em Moçambique. Eu já participei em um e também o mote era esse. Deu-se maior primazia nessa altura. Se calhar foi por isso que fui convidado, até fui um interveniente. Era a Polícia de Investigação Criminal. Sim. Que, embora tenha conhecido riquíssimas ideias e decisões, mas o que veio a sair foi ao contrário daquilo que foi a recomendação daquele segundo congresso, se a memória não me falha. Foi o segundo congresso, creio eu. Este é o terceiro. Creio, porque no consulado do Dr. Timano parece que não houve nenhum congresso. Não estou a ver. Não me lembro também. Não houve nenhum, porque este congresso ainda foi no consulado, creio eu, do bastonário Dr. Gilberto Correia. Mas pelo sim, pelo não, desta vez o mote foi exatamente matéria constitucional, não é? E apareceu o antigo presidente do Conselho Constitucional, sim, foi também deputado, foi ministro da Justiça, e a dizer que é interessante discutir tanto esta matéria, trazer a visão jurídica para os problemas do dia a dia, mas que não era papel da Constituição normar sobre os mais diversificados aspectos da vida política, econômica e social. Sim. E que não se devia cair na ilusão fácil de que é mudando a Constituição, sim, que iremos normalizar e reconciliar a sociedade moçambicana. Um grande recado para o atual contexto político, exato, versus mexidas, exato, na lei-mãe, alterações na lei-mãe. Mas permita-me, não é? Porque o direito é rico exatamente por causa disto. Okay. Não é? E eu digo que é. Eu digo que é. Mas defendo que não é só mudando a Constituição. Este é que é o grande problema. Não é só mudando. Porque isto equivaleria a dizer que é só mudar por mudar. Ok? Só um ponto de ordem. Há uma questão, que, por acaso eu acompanhei também com muita atenção, mas há uma questão que me salta aqui à vista. Estaremos perante uma situação em que a Constituição é que deve ser a batuta da conduta da sociedade, ou a Constituição deve albergar o consenso da sociedade?
É mesmo este ponto que eu queria perceber. Precisamos recorrer mexidas à Constituição para chegarmos a algum consenso ou pedimos à Constituição para albergar um consenso alcançado pela sociedade? Bom, haverá aqui alguma relação entre... Há uma relação, sim. Estaríamos aqui até a entrar no capítulo da filosofia do direito. Sim. O que acontece é que de muitas constatações que se podem fazer, uma delas é que o jurista não faz a lei. Ok. O jurista capta a lei e tecnicamente sistematiza, faz uma norma. Ok. Então, o que vai acontecer é que muda essa perspectiva de ver a fonte do direito, ver o jurista como a fonte do direito. Ok. A verdade é que a fonte do direito há de ser estas relações, não é, sociais do dia a dia, porque só há direito onde existe sociedade. Sim. Ubi, ius, ibi societa. Só há direito onde exista uma sociedade. Então, a tarefa da lei é buscar aquilo que é o conjunto de valores daquela sociedade, aceitar esses valores e sistematizá-las como uma norma. Ok. A norma do direito vai surgir exatamente daqui. Por isso que a norma havendo uma distinção entre a moral e o direito, mas a norma também tem de ser moral. Porque uma norma que não é moral não é norma nenhuma. Por quê? Porque uma sociedade é algo ético, algo moral. Sim. Ok? Porque é na moral onde nós vamos buscar o conjunto de requisitos, de normas para nos comportarmos dentro da própria sociedade. Como devemos nos comportar dentro da própria sociedade. Então, daí voltando que a Rui Baltazar. daí que eu digo não. Eu, por mim, até porque é papel da Constituição, sim senhor. Mas não defendo que é só mudando a Constituição. Porque isto equivale a dizer que é só mudar por mudar. Mas que sim, mudar a Constituição pode resolver e deve resolver os problemas que afligem essa mesma sociedade. Precisamos de ver o que é que nos divide. E só mais tarde é que vamos ver o que é que nos une. Porque a Constituição, sendo a umbrella, Ok. a lei-mãe, onde todas as relações devem ser second legem. Portanto, deve ser segundo essa lei, que é a lei-mãe. Então, essa lei deve procurar, de uma forma, não é, programática até, de uma forma genérica, não é, mostrar quais são as diretrizes, quais são os caminhos com que essa sociedade deve se cozer. E daí que, fazendo ponto com a situação atual, Sim. eu penso que há uma leitura de um problema, né, nesta altura, conjuntural, contingencial, mas que precisa uma acomodação, de modo a poder, não se faz porque tem que se resolver um conflito, mas faz-se porque fazendo-se vai resolver o conflito. Por quê? Porque vai eliminar o que nos faz desaver, o que nos faz confrontarmos, o que nos faz, o que nos divide. Então,
Se nós Mas descobrirmos basta que haja o que nos respeito à divide- lei. Para este ponto, basta que haja respeito à lei. Exatamente, basta que haja respeito à lei, mas também é preciso que a lei, a todo momento, seja uma lei flexível. Sim. Não pode ser uma lei inflexível. Não se pode fazer leis eternas, perenes. Não. Mesmo as leis éticas, não é? Tem aquelas que têm a ver com chamados valores, não é? Contingenciais e aqueles valores absolutos, universais. Matar será sempre imoral por toda a vida. Mas nós vemos que há alguns valores, como sejam os valores em relação à honra, né? Ontem era, digamos que um crime andar com o peito descoberto, hoje já é um espetáculo. Quer dizer, esses valores vão, né, se movendo em função da própria mobilidade Há da sempre sociedade. um update, há sempre uma atualização. Exatamente. Então, a Constituição também, de quando em quando, o que é mau é estar toda hora a mudar a Constituição. A Constituição tem que ter o mínimo, o tempo de um mandato, no mínimo de um mandato. Ok. Mas o que se pretende é ter uma Constituição que dure muito mais tempo. Não dure para sempre, mas dure muito mais tempo. Mas, para tanto, é preciso não fazer aquelas constituições à medida, não é? Como se fosse um fato. Eu vou para lá, tiro a medida, aquele fato só serve-me a mim. Não. Uma Constituição tem que respeitar a sociedade, toda a sociedade. Respeitar as minorias, respeitar as maiorias. As maiorias são elas que fazem essa Constituição. Portanto, tem que respeitar os direitos das minorias. Quando a gente diz que isto é um Estado de justiça social, a gente está a dizer que não há discriminação, nem por causa da cor da pele, por causa da condição física, por causa da cor partidária. Dizemos isto tudo. Mas o que nós vemos, daí sim, eu concordo que a Constituição não há de resolver esses problemas de cultura do direito, de cultura de sociedade, de estar em sociedade. Porque nós ainda estamos num formalismo tal que dizemos tudo o que se deve dizer e fazemos tudo o que queremos fazer, mesmo que não devamos fazer. Este é que é o grande problema. E nós vemos isto na governação, vemos isto, cada metro quadrado nós vemos isto. Então, é preciso também existir uma cultura, mas eu repito e sempre digo, os exemplos vêm de cima. Nesta altura, estamos numa altura dos maus exemplos que vêm de cima, portanto, não podemos nos admirar de todo o mal que acontece aqui embaixo. Portanto, é uma questão de réplica. São simulacros esses súbditos que estão aqui por debaixo de coisas. Eu até trazia hoje uma questão prévia que já não é prévia. Já não é prévia porque já estamos até no finalmente. Okay. Quer dizer, todos os dias nós vemos nos jornais, sobretudo no canal de Moçambique, notícias bizarras sobre o filho do presidente. Ok. Ora, aquilo que vem ali, se não é verdade, o presidente tem uma equipe, não precisa ser ele. É uma questão de Estado. O filho do presidente é uma questão de Estado, não é a partir da altura que é filho do presidente, até deixar de ser. Então, se o jornal o que traz é mentira, portanto, fere, ofende a honra e a consideração não só daquele filho, porque tem
personalidade, mas muito mais do que isso, né, até ao próprio Estado, que se coloque na barra do tribunal. Se não se coloca, então aí vale o provérbio de quem cala consente. E se é verdade aquilo que está a acontecer, é mau para o Estado moçambicano. Então, o Estado moçambicano não é o presidente. É um todo que se corporiza em várias instituições. Então, tem que haver uma instituição, Conselho de Estado, comissão política do partido a que ele pertence, tem que lhe dizer. E nós já tivemos isto, né, em consulados anteriores, mas que também tomou-se uma posição em relação a esses indivíduos, a esses filhos. Porque é mau para o país, numa altura desta. Olha, uma das notícias que vem no canal desta semana é ter lá as ostentações. Sim. Ostentar um perfume de $50 mil, até pareceu-me que eu li mal. $50 mil, porque ainda tem incorporado ali um diamante, uma coisa qualquer. Comprar uísques que custam cerca de 8, 10 mil meticais só para regar o chão, porque é uma prática que se faz lá nos Estados Unidos. Ostentar carros que custem $3 milhões e tudo mais. Mas isso é verdade ou é mentira? Essas são as perguntas que não calam. E num contexto de crise, diga-se. Num contexto de crise, é por isso que eu estou a dizer que isto é muito mau até para o próprio Estado. Porque nós estamos numa altura de crise e aparecem estas notícias. Ora, se é mentira, que se tome a posição. Se não é mentira, também que se tome a posição no sentido de isto não continuar. Porque é muito mau exemplo para os jovens. Olha, os jovens estão revoltados. Estão revoltadíssimos com o CLEI todos os dias. Nós também. E eu não sei quem não está revoltado com aquilo. Aquilo não é de dizer obrigado. Portanto, eu trazer isto como questão prévia, vemos finalmente, mas se alguém me ouviu, por favor, é comissão política, é comitê central da Frelimo, isto não pode não ser matéria de debate e tomar-se uma decisão e dizer-se ao presidente: senhor presidente, tome conta dos seus filhos. O senhor presidente agora é pessoa de direito público, os seus filhos também, a sua esposa também é pessoa de direito público. Há pessoas públicas errôneas, chamam a mim pessoa pública. Eu não sou pessoa pública, sou popular. Mas de direito público é o ministro, é o presidente, os que não têm uma vida normal. São pessoas normais, mas com uma vida não normal. Se fizer uma coisinha qualquer fora do normal, aí fora, amanhã sai nos jornais. Mas se uma pessoa anônima fizer, não há de sair, porque não é notícia. Costuma-se dizer, o cão abanar o rabo, não é notícia. Mas o rabo se abanar o cão todo. Isso sim, é notícia. Portanto, eu digo isto porque até os meus filhos comentam. Para virem comentar em casa, começaram a comentar lá fora, com os outros jovens. São os jovens, olha, até posso dizer mais. A minha filha, a última, foi colega de turma de Florindo. No Quitabo. Foi colega da mesma turma. Quer dizer, é só imaginar que comentários é que faz quando lê, cada vez que vem uma notícia no sentido negativo, sai muito mal, mas muito mal. Eu não quero falar mais sobre isto. Gostaria de não voltar a falar mais sobre isto. Tá. Mas, para tanto, tem que haver uma postura de filho de chefe de Estado, porque, de facto, é uma postura obrigatória. Vejamos
os bons exemplos de outros países. Não é preciso ir muito longe. Barack Obama, vejamos o exemplo. O último caso que nós vimos aí, quem disse o que disse, porque show-off, não sei o quê. Mas parecendo que não, foi um bom exemplo. Aparecer, a lavar pratos no restaurante, nas férias. Minha filha vai fazer isso, aprender a fazer isso. Nós temos filhos em casa que não sabem lavar louça. Se a empregada não está, a louça vai se acumular para chegar segunda-feira para a empregada lavar. Com filhas, não digo filhos varões, filhas, mas não lava prato. António Frangulhos, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios, aliás, pelo recital o último. Vamos sair a esta altura para uma curta pausa, voltamos dentro de instantes para fazer fluir a informação. Até já. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras apalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações, mas não ignoramos as causas, os custos, as lesões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta à noite informativa. Vamos olhar para a atualidade nacional. No distrito de Gorongosa, na província de Sofala, vive-se atualmente momentos tristes derivados da atual tensão política. O cotidiano dos residentes, assim como dos agentes econômicos e de outros operadores locais, está dependente da estabilidade política. Em Gorongosa, os preços sobem de forma vertiginosa. Só para dar um exemplo, um saco de cimento que há 2 meses custava 350 meticais, agora está a ser comercializado a 420 meticais. Está pouco a pouco, não sou muito antes de situação. Quando saiu essa situação está um pouco fraco, não está a andar bem. A nos criar prejuízos por causa de quê? Porque nós... Bem, como a casa, neste tipo de casa, temos uma receita que a gente arrecadávamos anteriormente.
cuja que essa receita já não conseguimos alcançar essa receita. Há riscos de fecharem aqui? E há riscos mesmo, porque os rendimentos não são aqueles, porque também as compras estão um pouco também exorbitantes. A população local clama pela paz. Quer dizer, gostaríamos que esse conflito acabar, quer dizer, criar um entendimento, criar-se aquela sensibilização para que a população cujos estejam livres. É que tem muitas populações que querem vir aqui na vila, mas têm medo de como chegar na vila. Esse conflito pode ser um pouco, quer dizer, entrar em entendimento entre esse governo da Frelimo e o próprio Renamo. Quando entra em entendimento, haver a paz que nós queremos, assim que as negociações vão também corretamente e assim vivemos normalmente. Os agentes econômicos de Gorongosa afirmaram que a tensão política adicionada à crise econômica pode deitar abaixo muitas iniciativas locais. Enquanto isso, a população local clama pela paz e apela ao governo e a Renamo a socorrer-se ao diálogo em curso, que conta com a mediação internacional para pôr fim à atual instabilidade política. O distrito de Gorongosa, localizado no centro da província de Sofala, considerado o celeiro deste ponto do país, enfrenta atualmente uma crise de alimentos sem precedente, tudo devido à atual tensão política que, como se sabe, tem o seu epicentro nesta serra, a Serra da Gorongosa, onde provavelmente se encontra o líder da Renamo, Afonso de Lacama, cercado pelas forças de defesa e segurança. As áreas mais produtivas de Gorongosa estão localizadas em redor desta serra e é lá onde diariamente são relatados confrontos militares. Na sequência disso, a comunidade decidiu abandonar as terras aráveis e, como resultado, a produção parou. Estou a ver que a maioria das pessoas já acabaram de atravessar de outra margem para outra margem, porque vinham, climavam lá no São Jundira, que já muitas das pessoas já acabaram de ser deixando na margem de Cuso. Por isso que está a criar um pouco difícil. O transporte mais usado para ligações internas em Gorongosa são motorizadas táxi. São estes jovens que nos últimos 3 anos garantiam a movimentação de pessoas e bens da vila sede para o interior e vice-versa. Hoje, limitam-se a circular dentro da vila. Aqueles que vivem lá no fundo, quer dizer, nas localidades, já não movimentam com aquela facilidade toda. Negociações entre a vila e as comunidades de lá dentro já está sendo um pouco mais fraca, porque você anda pouco, encontra militares, encontra qualquer coisa. Então é difícil passear livremente. Gorongosa já foi uma espécie de paragem obrigatória dos automobilistas para um merecido descanso depois de longas horas de viagem e, por outro lado, apreciar esta paisagem. As casas de baixo e discotecas funcionavam 24 horas por dia. O cenário mudou. Naqueles nossos momentos, a circulação é maior e as pessoas estavam à vontade para estar toda a noite, estavam à vontade para poder então divertir. O administrador do distrito de Gorongosa, em contato com a nossa reportagem, garantiu que a tensão política é relativamente calma. Porque as nossas forças de defesa e segurança, em coordenação com a população, a vigilância popular, estamos prontos 24 sobre 24 horas para que esses nossos irmãos que enveredam por essa violência reduzam. O secretário-geral do Partido Frelimo defende que cada moçambicano deve ter papel ativo na consolidação da paz. Eliseu Machava encontra-se em Nampula, ido da província do Niassa, no quadro da preparação do 11º Congresso daquela formação política. Matéria seguramente disponível em outras plataformas do Grupo Soico a esta altura para olhar para a notícia que dá conta de que o governador da Zambésia, Abdul Razak, pede à população local para ajudar no que for possível as vítimas da tragédia Tete. Numa altura em que os números de óbitos na sequência dos acontecimentos de Caprizantes continuam a subir, o governador da Zambésia, Abdul Razak, apresentou em sessão do governo provincial a sua solidariedade para com as vítimas. Nossa solidariedade à população da província de Tete, ao governo da província de Tete e do distrito de Moatize, mas sobretudo
as famílias enlutadas e aqueles que ainda estão a fazer tratamentos médicos por causa da tragédia que aconteceu da explosão do carro de combustível em Moatize. Queremos desejar rápidas melhoras aos feridos e desejar os nossos sentimentos e pêsames às famílias enlutadas. Razak apelou na ocasião à população da província a se juntar em atos de solidariedade com ações concretas para as vítimas do incêndio do caminhão cisterna. E quero mais uma vez encorajar a população da província da Zambésia, a todos as forças vivas da nossa sociedade, para que se solidarizem e façam campanhas de apoio aos afetados e às famílias dos afetados desta tragédia. Dos doentes internados ao nível do Hospital Provincial de Tete, parte deles ainda encontram-se no estado crítico. A Autoridade Tributária de Moçambique já arrecadou 84% das receitas planificadas para este ano. A presidente da instituição está confiante que as metas fixadas para 2016 serão alcançadas, apesar da crise política e econômica que o país está a atravessar. O imposto sobre o valor acrescentado, mais conhecido por IVA, está a ajudar a autoridade tributária a alcançar as metas de arrecadação de impostos para este ano, informou esta sexta-feira a instituição. É que com a subida de preços de produtos, o valor do imposto a cobrar também aumenta. Por exemplo, um produto que antes custava 100 meticais, pagava-se 17 meticais do IVA. Se o mesmo produto passou a custar 120 meticais, o valor do IVA a pagar sobe para 20 meticais. Mas não é só isso que conta. A Amélia Nakara explica que o número de pessoas que pagam IVA aumentou com a campanha chamada de 2016, ano do IVA. Quando nós iniciamos o ano de 2016, apostamos em relação aos impostos aduaneiros no IVA. E havia muito espaço fiscal a cobrir através do IVA. Nós conseguimos, através de operações de fiscalização, resgatar muitos contribuintes que não aderiam ao pagamento do IVA. E por aí tivemos uma janela de encaixe muito significativa. A presidente da Autoridade Tributária contou que num encontro recente com os parceiros de cooperação, estes afirmaram que Moçambique assemelha-se a alguns países da Europa em termos de captação do IVA. Para Nakar, isso é uma virtude. Isto é muito positivo para a nossa economia, mas também pode significar que estamos a asfixiar os contribuintes. Então é preciso fazer aqui uma análise custo-benefício, de analisar friamente se não chegamos a um ponto em que temos que dizer, ok, chega, vamos trabalhar nesses termos, ou ainda há espaço fiscal para expandir, mas sem implicar necessariamente o incremento das alíquotas. Para este ano, a autoridade tributária compromete-se a arrecadar receitas fiscais na ordem de 165 mil milhões de meticais. Entretanto, a autoridade tributária reconhece que a fuga ao fisco está a dificultar a cobrança de impostos no país. O reconhecimento foi feito na cerimónia de patenteamento de funcionários da instituição. O Estado está a perder muito dinheiro devido à fuga ao fisco e insuficiência de quadros nas fronteiras, admitiu esta sexta-feira a presidente da autoridade tributária. Para minimizar o problema, Amélia Nakar decidiu juntar as carreiras aduaneira e tributária de modo a permitir que o mesmo funcionário tenha competências para trabalhar tanto nas fronteiras como nas cidades e vilas. Assim, os técnicos da Direção-Geral dos Impostos tiveram que receber treinos paramilitares para trabalhar nas fronteiras, e os que atuam nas fronteiras estão a ser preparados para cobrar impostos nas cidades. Adotamos como mecanismo em 2015 apostar na unificação das carreiras, para garantir que haja mais mobilidade dos funcionários ao nível da autoridade tributária, e isto está a ser trabalhado ainda ao nível da lei, para resgatar efetivamente funcionários que estão ociosos, que poderiam fazer face às fronteiras, que precisam de quadros para se fazer a cobertura. Mas os resultados do trabalho que fizemos
sobretudo na área de bebidas e tabaco, que eram uma grande invasão. Cerca de 60% das receitas eram contrabandeadas, não entravam nos cofres de Estado. As auditorias e fiscalizações resgataram parte dessas receitas. Amélia Nakari mostrou-se insatisfeita com os níveis de cobrança de impostos nas províncias da Zambésia, Maputo e Cidade de Maputo. Exortamos ainda que arregassem as mangas as províncias da Zambésia, Maputo, incluindo a cidade e província, Niassa e Cabo Delgado, que apresentam sistematicamente resultados muito abaixo dos níveis desejáveis e cujo desempenho tem vindo a comprometer os resultados globais na cobrança de receitas. Devem encontrar soluções alternativas, práticas, simples e efetivas para o alcance dos resultados que os moçambicanos esperam. Nakari falava esta sexta-feira na cerimônia de patenteamento de mais de 700 funcionários da autoridade tributária, cujo objetivo é distinguir os quadros para aumentar a motivação no trabalho. O mundo precisa de 400 bilhões de dólares para expandir o acesso às tecnologias de informação e comunicação a 1,5 bilhão de pessoas até 2020, disse hoje o secretário-geral da União Internacional das Telecomunicações, Olin Zhao, que elogiou os progressos de Moçambique na adoção e expansão de meios tecnológicos. Porque as tecnologias de informação e comunicação assumem cada vez mais importância como fatores de competitividade, os países lutam para investir na sua adoção, mas os menos desenvolvidos encontram, desde cedo, a barreira da insuficiência de recursos. Esta sexta-feira, o assunto foi abordado com mais profundidade durante uma palestra proferida pelo secretário-geral da União Internacional das Telecomunicações, na presença de quadros do governo e de instituições ligadas à área tecnológica. No mundo, 50% da população global vive em áreas pobres e remotas, não tem acesso a tecnologias, nem um telefone celular. E como sabe, o desafio da União Internacional das Telecomunicações é conectar até 2020 1,5 bilhão de pessoas de diferentes partes do mundo, incluindo a África. O governo norte-americano já está a realizar grande esforço ao mobilizar recursos públicos e privados, mas esta é tarefa de todos os países e este assunto tem sido agenda de vários encontros. Quanto a Moçambique, vê com bons olhos o progresso na área das telecomunicações. ICT development in Mozambique. Reconheço grandes realizações e, de acordo com as estatísticas da União Internacional das Telecomunicações, Moçambique está a posicionar-se progressivamente bem no contexto global, que é o anseio de todos. Encorajamos o país a prosseguir esforços que deve realizar a todos os níveis. So I will encourage you to continue. Na palestra, sob o lema Os grandes desafios das telecomunicações para os países em desenvolvimento, Olin Zhao aconselhou os países africanos a unirem esforços através da União Africana e das organizações regionais. A Universidade Eduardo Mondlane graduou hoje mais de 900 estudantes em